Módulo 4. O processo de frenagem. Bom dia, gente! Tudo bom? Vamos dar continuidade ao treinamento de direção defensiva, hoje falando sobre os procedimentos de frenagem. Mas antes, vamos relembrar o que falamos no módulo 3, os procedimentos de segurança antes de sair com os veículos. Vamos relembrar. Revisão. Garanta que os pneus do seu veículo estejam em condições de segurança. Certifique-se de que as rodas não apresentam vazamentos aparentes ou rachaduras. Todas as luzes do veículo deverão estar em perfeito funcionamento, como setas e faróis. Faça testes de funcionamento do sistema de freios. Certifique-se que os níveis de água e óleo do veículo estejam corretos. Garanta que o veículo esteja atrelado corretamente. Dê uma volta completa ao redor do veículo, para certificar-se que não há ninguém por perto do caminhão. Solicite ajuda para realizar manobras. Use sempre os 3 pontos de apoio para subir no veículo ou na carroceria. Regule o banco do veículo e retrovisores. Coloque o cinto de segurança e garanta que todas as pessoas do veículo também estejam utilizando este equipamento. Tenha atenção especial a todos os procedimentos que serão apresentados, pois vamos falar agora dos cuidados que devemos ter ao frear caminhões. Vamos lá! Você sabe frear? É importante que você saiba como frear corretamente sempre. Primeiramente, mantenha a distância do veículo à sua frente, para que você não precise frear bruscamente. Nunca deixe o veículo embalar. Com o veículo embalado, você perde o controle e não consegue frear em situações de emergência. E lembre-se, mantenha sempre o controle da velocidade. Frenagens de emergência. Quase todo motorista já enfrentou uma situação em que precisou frear com emergência. É claro que a primeira reação geralmente é você pressionar o pedal de freio energicamente e mantê-lo pressionado. Isso, na verdade, é uma atitude errada, pois as rodas podem travar. As rodas dianteiras poderão deixar de girar nas frenagens bruscas. Quando isso acontece, o veículo não obedece à direção e poderá manter-se no rumo que estava antes das rodas travarem. Assim, o caminhão poderá sair da pista. Use a técnica da frenagem gradativa. Isso proporciona frenagem máxima e, ao mesmo tempo, mantém o controle da direção. Pressione o pedal de freio, aumentando gradativamente a pressão. Para dirigir esses equipamentos com segurança, é preciso ter experiência. Pois é, o que muita gente não sabe é que enquanto um carro comum a 80 km por hora precisa de mais ou menos 40 metros para frear, um caminhão com 40 toneladas precisa de 98 metros para parar. Já um com 60 toneladas precisa de 108 metros. E tudo isso pode variar, dependendo das condições da via, do tipo de carga que está sendo carregada, da tecnologia do caminhão e tantas outras variáveis. Com toda essa distância para parar, é extremamente importante manter uma distância segura do veículo da frente, não é mesmo? Pois é, se não é fácil parar um caminhão, o mais prudente é não precisar frear bruscamente, praticando a direção defensiva. Em caso de chuva, não abuse. Tire o pé do acelerador e mantenha uma distância ainda maior, pois será mais difícil parar o caminhão. Ainda há a possibilidade de ocorrer aquaplanagens. Então, é preciso estar preparado para enfrentar as situações de emergências com frenagem. No caso de aquaplanagem, a regra é tirar o pé do freio e do acelerador para voltar a ter controle do veículo. Em uma freagem com obstáculos, por exemplo, como um carro parado na pista, primeiramente,
você precisará frear para diminuir a velocidade do veículo. Logo depois, tirar o pé do freio para desviar. Uma dica importante é você fixar o olhar para um ponto onde você quer que o veículo passe, e não no obstáculo. Outra dica é tentar, sempre que possível, desviar o carro para a direita, para o lado contrário do motorista, em direção ao acostamento. Se o seu veículo não possuir freios ABS, evite dar freadas bruscas, pois as rodas podem travar e o seu veículo pode perder aderência. Você já sentiu o cheiro de queimado quando estava descendo uma serra íngreme? Pois é, não era para ter sentido. O cheiro de queimado aconteceu porque você não utilizou os freios auxiliares. Sozinho, o freio de serviço não controla a velocidade numa situação como essa. O freio superaquece e perde eficiência, ou até mesmo para de funcionar. A dica é simples: use os freios auxiliares. Agora, vamos ver uma matéria sobre frenagem. Acompanhe. Você acha que ultrapassar só um pouquinho o limite de velocidade nas estradas não tem problema? Então agora você vai mudar de ideia, principalmente quando falamos dos caminhões. É o que a gente vai ver agora em mais uma reportagem especial sobre o transporte de cargas. Em uma rodovia movimentada, eles andam iguais aos carros, na mesma velocidade, às vezes até mais velozes. A tecnologia dos motores permitiu que as carretas e caminhões ficassem tão ágeis que muitas vezes quem está ao volante só se lembra que está transportando um peso enorme quando precisa frear. Se você tiver pesado, embalado, fica meio difícil para você segurar. Por isso, um pequeno excesso de velocidade pode representar um grande perigo. Para provar isso, nós trouxemos o veículo aqui para uma pista de testes e quem vai ajudar a gente nesse teste é o César Unhani, que é piloto. César, o que a gente vai poder mostrar aqui? Bom, nós vamos mostrar exatamente isso, que por mais que seja pequenas velocidades, essa velocidade em aceleração não representa muito, porém o problema é a hora que você precisa parar. A ideia aqui é manter a velocidade de 30 km por hora, eu vou dar uma pancada no freio, simulando uma situação de emergência. Vamos lá, 30 km por hora cravados, 3, 2, 1, freio! Freio exatamente aqui. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. 4 passos para o caminhão parar. Vamos sinalizar aqui aonde o caminhão parou. Muito bem. Agora eu vou dobrar a velocidade, vou vir a 60 km por hora. Se eu levei 4 passos, devo levar agora mais 4. E nós vamos sinalizar esse ponto. Vamos ver o que vai dar. Dobrei a velocidade, agora estou a 60 km por hora. 3, 2, 1... Vimos que passamos aquele cone que a gente esperava em muito. Vamos ver quanto. A primeira frenagem aconteceu aqui, 30 km por hora. Percorri 4 metros para parar o carro. Resolvi dobrar a velocidade e frear no mesmo ponto. Em teoria, deveria parar mais 4 metros, o dobro. No entanto, o que aconteceu? Foi parar 25 metros. Se ali fosse uma parede, o caminhão teria entrado todinho dentro desse obstáculo. Você pode enganar a lei do trânsito, andando 10 km a mais, mas você nunca vai enganar a lei da física. O sistema de freios é um dos principais itens de segurança do veículo. Vamos acompanhar atentamente as informações do instrutor da FABET, Manuel Carvalho. Ele revelará importantes informações sobre o processo de frenagem. O processo de frenagem. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre um item muito importante, que é a parte de freios e mais especificamente os freios auxiliares. Como o próprio nome já diz, freio auxiliar, ele auxilia o freio de serviço. O freio de serviço é o freio de pedal. Os freios auxiliares, eles podem ser de vários tipos, né, dependendo do fabricante do veículo. Se as condições estiverem propícias, pista seca, o piso não estiver escorregadio, quanto mais você utilizar, melhor vai ser para a sua segurança. Se você utilizar os freios auxiliares, por exemplo, retarder, freio motor, top brake, VEB, Telma,
você está deixando de usar o freio de serviço. Com isso, ele vai trabalhar mais frio e aí, uma situação de emergência, ele estando frio, a distância de parada é muito menor. E aí você pode parar com segurança. Exemplos de freios auxiliares. Um dos exemplos de freios auxiliares é o freio motor, que é o mais comum e o mais antigo deles. Ele funciona da seguinte maneira: através de um botão ou de uma alavanca, eu aciono essa borboleta que fecha a saída do escapamento, criando assim uma pressão interna no motor que vai ajudar na frenagem do veículo. Cada fabricante possui um tipo específico de freio auxiliar. Então, por exemplo, a Scania costuma utilizar o retardo. Ele funciona com um sistema de óleo. Esse sistema pode proporcionar uma frenagem, uma potência de frenagem praticamente igual à potência do motor. Por isso, cuidado quando for utilizar esse tipo de freio em piso escorregadio, porque ele vai frear só a roda da tração e a tendência do veículo, devido à inércia, a carreta tende a empurrar o cavalo com o risco de provocar um L no veículo. O acionamento do freio retarder é feito através de uma alavanca no painel, geralmente fica posicionada ao lado do volante, e normalmente ela tem 5 estágios, que são progressivamente mais fortes, do primeiro ao quinto. No caso da Scania, no último estágio, no quinto estágio, também entra o freio motor, que dá uma potência de frenagem ainda maior. Outros tipos de freios auxiliares encontrados em outras marcas, a gente pode citar, por exemplo, o VEB, que é um freio auxiliar utilizado pela Volvo. Atua dentro do motor, diferente do retarder que atua na caixa de câmbio. Através do sistema de válvulas, ele provoca uma potência quase igual à potência do motor. O sistema de funcionamento desses freios auxiliares são muito semelhantes, normalmente através de alavancas na parte interna do veículo, e é um opcional, pode ser usado ou não pelo motorista. A gente aconselha que você utilize sempre, desde que as condições da pista estejam seguras. Esses freios auxiliares, tipo retarder, VEB, top brake, eles são mais utilizados em veículos articulados. Já o freio motor, ele é tanto utilizado em veículos articulados como nos truques, né, ou tocos na distribuição urbana. O processo de frenagem. Um outro componente importante do sistema de freios é o estacionário. É o equivalente do freio de mão dos automóveis de passeio, que deve ser utilizado com o veículo parado e, como um último recurso, pode ser utilizado como um freio de emergência. Um dos primeiros cuidados que a gente deve ter com o freio estacionário é quando soltar a alavanca. Procure soltá-la de forma gradativa, sem dar trancos. Um outro cuidado que a gente deve ter é no acionamento. Da mesma forma, acionar de forma progressiva e certificar que ele está travado. O estacionário tem uma função em caso de emergência. Se por acaso acabar totalmente o ar do veículo e você não perceber, você ainda tem uma última freada de emergência. Assim que você estacionar o estacionário, o veículo não mais se movimentará até você consertar o problema que fez com que o ar terminasse por completo. Ele deve ser acionado de forma gradativa, escolha um local seguro e saiba que depois de acionado, ele não se movimentará mais. Lembre-se que em ladeiras, além do estacionário, você precisa calçar as rodas. Não confie só no estacionário. Só aplique o freio estacionário quando o veículo estiver totalmente parado. Nunca aplique o estacionário quando o veículo estiver quase parando, a não ser numa situação de emergência. Componentes do sistema de freios. Um dos componentes do sistema de freio é a lona de freio e o outro, o tambor de freio. O cuidado que a gente deve ter na utilização dos freios, principalmente aquele motorista que gosta de dar freadas bruscas, é que quando ele dá uma freada brusca, pode acontecer o que aconteceu nessa lona de freio. A parte da lona de freio que segura a cabeça do rebite,
nesse caso aqui foi arrancada. Então, cada vez que o motorista dá uma freada brusca, ele corre o risco de arrancar essa parte que segura a cabeça do rebite. E num caso extremo, quando saem várias partes dessa da lona de freio, ela fica solta. E o risco maior é uma lona dessa encavalar em cima da outra, provocando travamento da roda. E aí o motorista perde completamente o controle do veículo, como já aconteceu em algumas situações de tombamento de ônibus com acidentes fatais aí, devido a esse tipo de procedimento. O motorista dá freada brusca e acaba soltando esses rebites aqui, solta a lona de freio e ela encavala em cima da outra lona, travando o tambor de freio. Uma observação que a gente pode fazer com relação ao tambor de freio é observar o seu desgaste excessivo. Quando for fazer a troca das lonas de freio, utilizar a lona correta de acordo com o diâmetro interno do tambor de freio. E ficar atento sempre às trincas, geralmente são ocasionadas devido a superaquecimento e em seguida, quando se passa numa poça d'água, né, gera um choque térmico, onde esse tambor de freio pode quebrar, gerando aí um risco muito grande aí de acidentes. Quando você for fazer a regulagem dos freios, é importante verificar, porque vai ser visível essa parte do tambor de freio, se tem alguma trinca no tambor. Vamos agora dar algumas dicas com relação à utilização correta do sistema de freios. Começando pela regulagem do freio. O freio deve estar corretamente regulado para evitar que um dos lados do sistema de freio freie mais do que o outro. Com isso, você pode perder o controle do veículo em uma situação de emergência. Sempre que você perceber qualquer problema de freio, avise imediatamente a sua liderança. E se o veículo não estiver em condições de segurança, não saia. O freio é um dos principais componentes de segurança do veículo. Travamento das rodas. Você deve evitar ao máximo acionar os freios de forma brusca. Procure prevenir, antecipar a sua freada, para que você, numa situação de emergência, não tenha que travar as rodas. Você pode perder o controle do veículo e aí se envolver no acidente. Em dias de chuva, é necessário que você mantenha uma distância do veículo da frente muito maior. A aderência dos pneus com o piso vai ser bem menor. Com isso, você vai precisar de um espaço muito maior para poder parar o seu veículo. Evite dar freadas bruscas. Procure se antecipar às frenagens. Agora vamos revisar o que você aprendeu. Revisão. Sempre que possível, utilize os freios auxiliares para evitar o aquecimento dos freios de serviço. Mantenha uma distância segura do veículo à sua frente. Evite frear bruscamente. Bom, gente, aprender como funciona o sistema de freios e como usá-lo corretamente é fundamental para a sua segurança. Caso ainda tenha alguma dúvida sobre frenagem, peça ao seu líder para assistir novamente esse módulo. Ou mesmo tire dúvidas com ele. O seu líder sempre poderá lhe ajudar. Agora que você recebeu todas essas informações, esperamos que você aplique esses conhecimentos no seu dia a dia. E no próximo módulo, vamos acompanhar quais são os principais riscos de acidentes e como evitá-los. Até mais!